Oi, gente. Dando continuidade àquela conversa sobre o plano diário da gente melhorar as nossas ações no dia a dia, principalmente nesses tempos de quarentena, né, que a gente está vivendo, eu fiquei pensando algumas coisas e queria dividir com vocês. Então, a gente estava falando do plano diário, da meta de longo prazo na semana e de curto prazo diário, né? E aí eu estava pensando uma coisa que eu acho que é bem interessante da gente pensar. Esse momento, por mais que a gente não tenha escolhido e que tenha nos gerado preocupação, a gente pode olhá-lo também como um momento de oportunidade. De qual oportunidade que eu estou falando? Estou falando na oportunidade de relacionamento, de melhorar o nosso relacionamento com os entes queridos, com a nossa família. Então, eu estou pensando assim no seguinte cenário. Eu sei que agora, com essa questão do contato, né, as pessoas também que nos ajudam em relação às tarefas domésticas estão também resguardadas nas casas. E aqueles afazeres que muitas vezes eram feitos por essas pessoas, agora vão ter que ser feitos por nós. Porém, a gente tem que saber direitinho quem é esse nós. Porque normalmente isso fica sempre com a responsabilidade de uma pessoa na casa, né? Geralmente é a mulher, que ela parece que é a pessoa que ou se encarrega porque ela vai ali fazendo e não pede ajuda, ou porque as pessoas entendem que é ela que é responsável. Então, eu acho que esse momento é um ótimo momento para a gente mudar um pouco essa forma de pensar, né? Então, colocar as crianças, né, para participarem dessa organização. Porque nós estamos falando de uma família, e uma família é constituída por pessoas, não é só por uma pessoa, certo? Então, cada pessoa dessa família, ela é responsável por uma parte desse ambiente, desse relacionamento. Então, cada um tem a sua responsabilidade, certo? Então, seria legal a gente incluir no nosso plano diário essa questão da gente dividir as tarefas, até com as crianças pequenas. É uma ótima oportunidade delas aprenderem sobre a responsabilidade de cuidar do ambiente, de deixar o ambiente organizado, né? Então, em relação aos brinquedos, elas podem ser orientadas por nós para guardar toda vez que elas brincarem, delas esperarem a vez. Quer dizer, são várias coisas que a gente pode incluir nessa organização, não só das tarefas em si, mas da própria convivência, né? Então, eu queria hoje falar para vocês sobre isso que eu pensei, assim, o tanto que é um momento em que a gente tem essa oportunidade de reorganizar a dinâmica da nossa família, que muitas vezes estava terceirizada, né? A gente tinha alguém, a gente pagava alguém para fazer isso. Agora nós vamos ter que fazer. E eu acho isso legal se a gente for entender isso como uma forma de reorganizar as responsabilidades, as regras de convivência, né? Uma hora muito legal que a gente pode exercitar esse tipo de regra é, por exemplo, em algum momento do dia. Eu penso que talvez de manhã, mas pode ser outro horário, em que todo mundo esteja ali como uma reunião e que a gente fosse estipular hoje o que cada um vai fazer, né? Não é delegar, você vai fazer isso, vamos conversar.
O tem que ser feito isso. Como é que é? Quem quer fazer isso? Se acontecer de ninguém quiser fazer tal coisa, ou o adulto assume, porque, né, para ele às vezes é mais fácil, ou a gente sorteia, porque também tem coisa que né, a gente não pode deixar sem fazer. E às vezes ninguém pode ou não quer fazer. Então, assim, eu acho que eu não quero ficar dando aqui receita de como fazer, tá? Porque eu acho que cada um tem a sua dinâmica familiar, a sua realidade. Mas eu quero apenas colocar essa sugestão, até essa ideia que me veio, né, na cabeça, assim, de pensar o tanto que esse momento é um momento oportuno para gente experimentar essas coisas em relação à família, né? Pensem nisso. E se vocês quiserem algo mais detalhado, podem me mandar ali no comentário que a gente pode voltar nesse assunto, tá certo?